Olá, queridos do Sem Filtro. Que bom estarmos aqui novamente nesse encontro semanal, onde nós sempre temos uma grata surpresa para conversar aqui conosco. A gente escolhe a dedo os nossos convidados porque a gente sabe o quanto o Sem Filtros está tendo uma audiência muito boa e graças a vocês e graças à região que tem apostado nas nossas atividades. E por isso a preocupação de sempre, a cada semana, cada vez, a gente trazer uma novidade, uma atração especial. E hoje o programa não é diferente disso, mas estará especialmente belo. E nós temos aqui uma jovem muito linda, linda por fora, linda por dentro, e que está fazendo um trabalho aqui no nosso município muito bacana, e que é uma escritora também, já consagrada, com obras já publicadas. E sem muitas apresentações, porque isso agora ela vai fazer durante o programa, a gente vai conversar com a psicóloga Estela Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigada pelo convite para participar do programa. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nós aqui estamos felizes, porque a gente sabe que a tua agenda é complicada, né? Sim. Estela, a gente quer conhecer um pouquinho da tua pessoa, porque tu é cria nossa aqui do município, né? Quem são teus pais? Meus pais são o João Estevão, que ele planta melancia, agricultor desde criança. A minha mãe é a Jane Catarina, que faz decoração e agora tem uma loja ali no centro, que é a loja Mimos. E tem uma irmã também, que é mais velha que eu, 1 ano e 7 meses de diferença, que mora em Marau agora. Ah, sim. E a tua irmã também é da área ou não? Não, minha irmã seguiu a área da estética. Tá certo. E o que levou a Estela a ir para a psicologia? Então, há 4 anos atrás, que já faz 4 anos que eu tô formada, né? Eu tava saindo do ensino médio, tava indecisa, o que eu vou fazer pra, assim, na vida, né? E eu gostava muito de teatro, comunicação, e aí eu ficava, será que eu faço isso? Mas eu vou viver do quê, né? Fiquei pensando essas coisas assim, né? E aí eu decidi fazer aquele teste vocacional na internet. Então, parou jornalismo, publicidade e propaganda. E eu fiquei pesquisando sobre essas áreas. E aí eu vi que os meus colegas começaram a entrar também nos cursos, nas faculdades. E eu pensei, eu tô atrasada. O pessoal já tá se formando, fazendo um monte de coisa, técnico e curso especializado em alguma coisa. E aí eu fiquei perdida, né? Então decidi fazer publicidade e propaganda. Fiquei 1 ano e meio. Depois, eu vi que não era aquilo ali, né, que eu tava só perdendo tempo e gastando dinheiro à toa. Eu decidi procurar outro curso. E aí eu conheci uma amiga nessa trajetória que ela tinha depressão. E aí eu conversava muito com ela, eu ajudava muito ela. E aí ela disse assim, Estela, tu tá falando ali sobre cursos e tá indecisa, qual área seguir? O que tu acha de pesquisar sobre psicologia? Porque eu acho que essa é a tua vocação. Tem tudo a ver, tu me ajudou. Eu me curei da depressão por causa de ti. Tu me salvou. E aí, quando ela disse isso, eu fiquei, eu fiquei, como assim? Eu salvei alguém sem nem saber que eu tava salvando, né? E eu fiquei bem pensativa, refleti em casa, pensei a respeito, pesquisei sobre o curso e amei. Aí eu disse, é isso que eu vou fazer, eu vou seguir essa área. Aí quando eu ingressei no curso e na primeira aula o meu coração disparou. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas o meu coração disparou estudando sobre a psicologia. E eu disse, gente, eu me encontrei essa área, eu amo e tô apaixonada até hoje pela psicologia, né? E hoje também sou escritora e tô com meu livro também já publicado. Que bacana. Isso que a Estela coloca é muito importante, porque normalmente, quando a gente vai fazer o vestibular pela primeira vez, em poucas vezes a criatura já sabe ali o que quer, né? Normalmente a gente está um pouco dividido entre uma coisa e outra. Olha a importância que teve essa tua amiga, ela sabe, vocês ainda mantêm contato, sim, ela sabe que ela foi determinante na tua escolha, é importante, né? O quanto as pessoas que nos conhecem, muitas vezes, essa referência a nosso respeito é importante, porque talvez essa leitura sobre nós mesmos a gente nem tenha, né? Que foi aí que eu descobri que realmente eu sirvo para isso. Esse é o meu propósito na vida
ajudar as pessoas. É sempre isso que eu busco agora. Estela, e teu consultório aqui em Butiá. Isso. Onde é que tu estás atendendo? Hoje eu atendo ali na Clínica IEM, que é bem pertinho daqui, ali do lado do Supermercado Mineirão. E também atendo online. Aí é para todo o Brasil, né? Que bacana. Depois tu pode deixar o teu endereçozinho ali de e-mail, né? Sim. Pra gente fazer a edição e colocar ali no programa. E eu vou fazer uma fofoca, porque eu tô me segurando para não fazer. A Estela é casada com o doutor Yuri, que também atende nessa mesma clínica e que está muito bem referendado aqui no município, assim como o doutor Marlon também, né, que atende ali. Tá ali também. Então, são 3 profissionais maravilhosos que estão ali na clínica, né? A gente está aproveitando, eles não são nossos patrocinadores, mas nós precisamos divulgar, né? Porque existe esse serviço na nossa cidade. Isso aí. Dentro da psicologia, vou te fazer uma pergunta de leiga, porque não entendo. Quais tem até a determinada etapa do curso para tu escolher uma linha, tipo adulto, criança, adolescente, como é que é? Ou é tudo junto, assim? Uma especialidade? Quando a gente está fazendo a faculdade, né, o curso ali, a gente estuda várias teorias, várias técnicas, estudamos as abordagens também, aí a gente segue, depois, quando a gente se forma, qual a abordagem que a gente mais se identifica. Que existe a psicanálise, não sei se vocês já ouviram falar, a TCC, que é a que eu sigo, que é a técnica da terapia cognitivo-comportamental, tem a Gestalt, tem a humanista, são várias abordagens, e aí o profissional, quando sai da faculdade, ele já decide qual abordagem seguir. Aí ele decide, na prática, se ele vai se identificar mais atendendo criança, adolescente, adulto ou idoso, enfim, ou grupos sociais, né, porque também dá para participar. Tá, fala um pouquinho para nós o que é o TCC, como é que ele funciona na prática? Então, essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu atendo hoje, eu gosto muito de utilizar ela porque ela trabalha exatamente sobre o comportamento do ser humano, né? E pega a questão dos pensamentos de forma racional, faz o paciente, né, refletir a respeito do que está acontecendo na vida dele, e é bem prática. Né? Claro que tem bastante técnica, mas é mais na prática que o paciente se desenvolve. Então eu gosto muito dessa abordagem porque ela pega bastante em pacientes depressivos, bipolar, consegue dar uma boa uma expansividade melhor no tratamento, né? Então essa abordagem é mais para ser mais prática, né? Seria mais essa a palavra, né? Estela, e como é que é assim... Tu achas que ainda tem um pouco de preconceito com relação a procurar ajuda de um psicólogo? Ou não? Hoje já está mais... Ainda tem muito. Eu escuto ainda as frases, né? Eu não sou louco. De pessoas assim, falando... e pra que eu vou procurar psicóloga? Eu não sou louco. Isso é pra pessoa que tá doente. Só que nem sempre é pra quem tá doente. Às vezes tu só tá pra não ficar doente. A gente só quer se prevenir, se cuidar. Não tem a ver com doença em si, né? Não um transtorno mental. Às vezes a pessoa só tá com problemas assim de lidar com alguma situação difícil. Não que tá com um transtorno ali, um diagnóstico e precisa de um profissional para isso. Então ainda tem muito preconceito em relação à área da saúde mental. Mas eu acho que com os profissionais que estão usando muita tecnologia, as redes sociais, tá quebrando um pouco isso. Isso já deu uma boa quebra, né, desse preconceito. E a questão, assim, daria para estratificar, tipo, mais homens, mais mulheres? Os homens ainda são mais retraídos? Isso, os homens têm muita dificuldade ainda de procurar. Inclusive, essas pessoas que eu escuto, tá? Eu tô falando em relação à minha percepção e o que eu já escutei aqui, né, tanto da região como dos outros lugares que eu frequento. São homens que falam essas frases, né? Eu não sou louco, pra que eu vou procurar terapia? Mas tem algumas mulheres ainda que têm essa dificuldade de se permitir, né, se cuidar. Eu penso que talvez para o homem seja mais difícil, porque ele ainda tem toda aquela figura, né, da força, como se procurar um psicólogo fosse um sinônimo de fraqueza.
quando na verdade não é. Eu acho que tem que ter muita abertura, muita coragem para poder colocar os seus anseios. E muitas vezes, até é um comentário, talvez uma pergunta, numa sessão tu já consegue mais ou menos captar um pouco do material que tu vai ter com aquela pessoa dali para frente, ou quantas sessões são necessárias para tu poder identificar alguma coisa mais assertiva? Isso é uma boa pergunta, né, Denise? Porque os pacientes já chegam ansiosos, né? Sim, já querem resultado, né? Já querem resultado imediato na primeira consulta, mas não é assim que funciona, né? Bem que poderia ser, né? Eu ter uma varinha mágica e tá aqui o teu problema, é isso, pronto, resolvido. Mas não, na primeira consulta a gente faz uma anamnese ali para identificar o porquê que o paciente procurou, a terapia se já fez, a terapia antes, se usa medicamento, enfim, são várias perguntas que a gente faz para saber, identificar o porquê que o paciente está naquela situação. E ali a gente já tem uma base, né, pelo nosso conhecimento técnico, da demanda da clínica, já tem uma base do que pode ser aquele paciente, né, se tem algum transtorno por trás disso, ou às vezes, como eu falei, é algo muito mais da rotina, são decisões que a pessoa tem que tomar e não consegue, então, às vezes não é transtorno, né. Então, na primeira consulta, é mais fácil a gente ter uma noção. Porém, ao decorrer das consultas, vai tendo a bagagem do paciente, né, de anos que ela vem despejando nas consultas, e aí a gente vai identificando outras coisas, né, além do que foi a queixa principal, né. Agora eu vou até fazer uma brincadeira contigo, porque os filmes exploram isso, né, e eu queria trazer essa, porque aconteceu comigo, né. Eu fiquei uma determinada ocasião que eu fui no psicólogo e hoje estou indo novamente e acho que a gente até deveria sempre ir, né? Não só quando a gente está com algum problema. E eu sei que eu levei umas 2, isso que eu me considero uma pessoa bem falante, assim. Só que uma coisa é tu falar sobre outras situações, outra coisa é falar sobre... É como uma autoavaliação. Eu sempre detestei fazer autoavaliação. Que é difícil, né? Não é fácil. E aí eu sei que, a primeira sessão legal, e na segunda, menina, quando eu tava assim, ó, querendo, sinto muito, mas terminou o teu horário. Eu sei que isso é o praxe, mas eu saí assim, digo, eu acho que não estavam nem me escutando. Entendeu? Porque a preocupação, resultado, não voltei mais. Vê, uma ignorância minha, talvez fosse. Mas eu já vi que isso não é com todo mundo, né? Tem formas, né, de tu conduzir, que agora aqui eu estou indo, não teve ainda esse problema, ela está sabendo conduzir legal. Mas eu não sei se tu já ouviste que tem um pouco disso e tem até sátiras, né? Em algumas cenas. Terminou o seu horário, volta depois, né? Até que ponto é fácil ou difícil tu estabelecer um limite numa consulta? Porque pode acontecer, né? Ou tu sugerir que fala, criatura, tá só enrolando até agora, né? Tu sabe, Denise, que isso é até engraçado, isso é né? Pergunta que eu te faço, nem sei, mas assim, são coisas que a gente ouve falar, né? E é sem filtro mesmo, então a gente pode falar aqui. Mas isso é engraçado, porque os pacientes têm um certo receio de ir na terapia justamente por isso, porque acham que não vão saber o que dizer, ou não vão conseguir falar, acham que se chegar na terapia vão ficar os dois se olhando, o psicólogo e o paciente parado, né? E tem relatos de pessoas que já foram em terapia e a psicóloga realmente ficou parada olhando, né? E eu não sei qual a abordagem é dessa psicóloga, né? Enfim, mas isso pode acontecer, realmente. Só que, no meu caso, né, nos meus atendimentos, eu sempre conduzo bem a primeira consulta, porque eu sei que o paciente tem aquela questão da vergonha, né? E eu entendo, realmente é vergonhoso se abrir. Nem conhece a pessoa direito, né? E como eu vou falar da minha vida para essa pessoa que eu nunca vi na vida? Vou simplesmente despejar aqui? Como vai ser? Medo de julgamento, as pessoas têm medo de ser julgadas. Então guardam muitas
coisas, assim, os segredos ali, algo que tá incomodando, fica quietinho, não quer falar, com medo, né, de o que possa acontecer, né, de se falar Isso é ruim porque tu acaba tendo uma imagem distorcida, né, exatamente. E eu sempre conduzo a primeira consulta e os pacientes que são mais acanhados, mais tímidos, eu sempre vou pelas beiradas, né, não vou direto ao ponto, me conta, esse problema é assim, assim, não chego a falar, né, diretamente do problema do paciente. Eu vou nas beiradas, né, falando sobre outros assuntos, para identificar o que aquele paciente realmente gosta. Porque daí, se ele dizer, eu gosto de assistir anime, aí eu tento, né, puxar assuntos sobre o anime. Fazer conexões ali. Tentar criar um vínculo bom com aquele paciente primeiro, para depois ele sentir a vontade de me contar sobre o determinado problema. Porque se eu fizer isso logo de cara para pacientes, né, que têm dificuldade em se abrir, eles não vão querer voltar. Eles vão ficar, nossa, a psicóloga só fala, só quer saber qual é o meu problema específico, eu não consegui me abrir exatamente como eu deveria, não consegui criar uma conexão boa com ela, eu não quero mais saber de terapia, né? Aí o paciente nunca mais volta. Sim. Então tem que criar o vínculo primeiro. E até porque também não dá para ir escolhendo o que ouvir, né? Ele não muitas vezes pode ouvir coisas que não é o que a gente quer ouvir, mas é necessário alguém dizer, né? Tem muitos pacientes que não gostam, às vezes, de ouvir umas verdades, né? Mas tudo com um certo cuidado, né, nas palavras, para saber falar direitinho com aquele paciente. Mas eu acho legal isso da terapia, que quando tu cria um vínculo bom com o paciente, tu consegue ser bem aberta ao ponto de tu conseguir falar a verdade, explicar de forma clara e objetiva para aquele paciente e o paciente não se ofender, né? Porque tem paciente assim que se tu não tem um vínculo bom e simplesmente se abre e fala a verdade, ele se ofende, se sente até julgado, dependendo do que tu for colocar, né? Que o paciente precisa ouvir. E nós falávamos inicialmente em grupos. Já trabalhaste com grupos? Sim, quando eu fiz o estágio no CAPS daqui de Butiá, eu participei dos grupos ali, muito legal, gostei bastante e penso em fazer uns projetos daqui a uns anos com mulheres, a minha ideia é com mulheres, né? Fazer um grupo de encontros, né, semanais, enfim. Isso é um projeto que eu tenho em mente, assim, não saiu do papel ainda. Eu acho bem bacana e é um terreno muito fértil, né? A questão das mulheres, até porque agora, agosto, né? Mês que vem, já tem 20 anos da Maria da Penha. Olha só que né? legal. E eu estava lendo a respeito, a gente tem um caminho que parece que não avançamos, mas avançamos em muitas coisas, né? E podemos avançar mais. Já estamos fazendo sinal lá, enlouquecendo, que eu tenho que terminar esse bloco. Mas é assim, quando está ficando bom, a gente tem que parar. Mas vai continuar melhor ainda. Fiquem conosco que a gente já volta. Estamos de volta. Para quem chegou agora no programa Sem Filtro de hoje, a gente está conversando com a nossa psicóloga Estela Costa, que está falando um pouco a respeito do trabalho que ela desenvolve aqui no município. Estela, a gente quer falar um pouco agora, há 4 anos, né, que tu vem desenvolvendo esse trabalho. Como é que a gente podia qualificar a Estela de 4 anos atrás e a Estela de agora? Que mudanças aconteceram assim a nível profissional? O que hoje está mais claro para ti, que talvez há 4 anos não estivesse tão claro e que o dia a dia, o cotidiano foi te mostrando? Então, Denise, essa questão assim das mudanças da minha profissão, né, e o que eu mudei desde 4 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, eu queria muito atender apenas criança, né, psicologia infantil. Olha, só criança. Eu queria fechar e restringir meu público apenas para criança, porque eu amava atender criança. E quando eu me formei na prática, eu fiz 1 ano e meio numa clínica popular em Porto Alegre. E o atendimento era portas abertas, era tipo um plantão de emergência. Para quem chegasse. Era para quem chegasse, né? Mas atendi tanto criança, adolescente, adulto, idoso, e tanto homem como mulher. E
na prática, eu fui ver que era outra coisa o atendimento infantil. E aí eu comecei a perder aquele brilho que eu tinha. Não que eu não goste de atender criança, eu amo atender. A questão é, na verdade, são os pais que dificultam o atendimento da criança. Eu ia te Essa é a perguntar verdade. a respeito de São os criança. pais. Sim, e isso, essa tua forma de abordar deve ser muito parecida com a da escola, né? Porque eu lembro que nos tempos que eu estava na escola, às vezes o que dificultava da gente alcançar alguns resultados com os alunos era muito por conta de que em casa a coisa era meio complicada, né? Sim. O respaldo e o acompanhamento dos pais é importante. Mas eu até achei que era mais difícil com as crianças, porque elas conseguem externar aquilo que as aflige, elas conseguem? Conseguem. Tem muitas crianças ali que tu vai trabalhando com brincadeiras lúdicas, né? Tudo de forma lúdica com as crianças. E elas conseguem se expressar. A gente vai, como eu falei, a gente não chega no problema, Sim, a gente vai nas beiradinhas, né? E as crianças conseguem falar do jeitinho delas, mas conseguem colocar em palavras e a gente vai desmiuçando aquilo ali e as crianças vão falando abertamente. Quando se sente bem à vontade, né? Tem um vínculo bom com a psicóloga. Por isso que eu tento sempre criar um vínculo bom com os pacientes, para eles poderem se sentir à vontade. E isso vai até para a criança, né? E a questão dos pais, eu imagino que seja difícil, porque muitas vezes tu tem que reconhecer as tuas falhas, né? Isso. Enquanto pai, enquanto mãe, que a gente tem, não adianta, não, ainda mais que não tem manual, né? E essas são tu perguntou, né, em questão de 4 anos do que é da vida profissional, o que eu vi de mudança, assim, é mais nesse sentido. Eu gostava de uma coisa e eu gostava da técnica e quando eu fui na prática, eu comecei a ver o contra daquele atendimento, né? E vi que pesava muito, e eu sou muito empática e eu não conseguia me sentir à vontade, desenvolver meu trabalho quando os pais interrompiam, né, o tratamento daquela criança. Quando eu via que a criança ia pra frente daquele jeito, os pais não praticavam em casa, né? Porque é baseado mais nos pais o tratamento da criança do que no próprio profissional, o paciente, né? Porque os pais demandam muito, né, da criança. São eles que cuidam, né? Então, isso aí começou a me deixar mais desanimada para atender criança. Aí eu vi que eu gostava de atender adolescente, tinha um vínculo bom. Idoso eu gostava de atender também, e gosto até hoje, né? Gosto muito de atender. E aí eu tô mais focando nesse público, né? De adultos, adolescentes e idosos. A palavra que ela mais disse agora em pouco tempo foi gosto, gosto, gosto. Como é bom a gente ver uma pessoa falando do que gosta, fazendo o que gosta. Isso é um privilégio, né? Eu também acho, porque eu vejo as pessoas comentando na internet, que eu sou cronicamente online, eu sigo muitas pessoas e analiso o que elas falam, assim, né? Sobre o cotidiano, a rotina, e muitos ficam sobrecarregados com o trabalho, com o que fazem, né? Aí eu vejo, nossa, eu não tenho isso, eu começo a me colocar, né, em uma certa comparação, digamos assim, né? E eu começo a pensar, nossa, mas eu não tenho isso de odiar o meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. E desde quando eu iniciei a faculdade, eu tive essa certeza, né? Que era realmente a psicologia o meu caminho. Como é o nome da tua amiga que te deu a deixa? É Jéssica. Jéssica, se tu está nos assistindo... Ela é uma querida. Gratidão, Jéssica, porque olha aí, isso é culpa tua, Jéssica. Né, o que está acontecendo. Ela sabe. Que bacana. Ela sabe que eu decidi o curso justamente por causa disso aí. Tu tens filhos? Ainda não. Pretende? Pretendo, se Deus quiser. Mas primeiro eu vou casar, agora em agosto. Meu casamento. Que lindo. E filho, eu penso assim, a gente tem que estar mais estabelecido em algumas áreas da nossa vida para depois pensar em fazer, né? Mas vocês, olha, a vida particular não é a pauta do programa, mas não é nenhuma pergunta capciosa que eu vou fazer. Mas vocês já vivem juntos? Sim. Pois então, por que eu pergunto isso? Como é que é a rotina de um casal
de médicos, então, né? Deve ser muito doida, né? Até isso pesa na decisão de ter um filho. Sim, e essa questão aí é bem complicada, porque o Yuri trabalha muito nas emergências, né? Nos plantões da vida, e aí ele pega, às vezes, 24 horas, às vezes 48 horas. E aí eu fico mais tempo em casa, porque o meu atendimento é perto, assim, da minha casa, né? É ali na clínica IEM, então é pertinho. Aí eu faço online os atendimentos também, então é mais por casa que eu fico. Então eu fico muito sozinha, né? E aí essa questão, assim, ia ser bem demandante se a gente inventar de ter filha por agora. Então, por isso que a gente tem que planejar melhor. Mas são planos que tá na mão de Deus, né? Eu digo assim. Sim, tá, como é que se diz? Tá no script. E essa questão do planejamento, ela é muito importante, porque ter um filho não é uma decisão como vou comprar um carro, né? Não, é uma coisa para a vida toda, né? O filho é uma responsabilidade. E a gente daí entende, né, que muitas vezes o problema de uma criança, às vezes ter que procurar um profissional da área da psicologia, é porque talvez aquela família ainda não estivesse madura e preparada o suficiente para ter um filho, né? E isso é muito difícil. Denise, não é fácil ser mãe e ser pai. Denise, mas o que eu mais vejo assim na clínica, desde esses meus 4 anos formada, o que eu vejo todas as vezes que eu atendi as crianças, a maioria dos problemas tem a ver com os pais, né? E não com a criança em si. Por exemplo, a criança tem um TDAH, tem um TEA. Raramente era isso que aparecia para mim na clínica. Era mais questões envolvendo os pais, a criação, a educação. Então os pais chegavam relacionamento assim, entre eles. Aí os pais chegavam assim, eu tô demais, essa criança tá me deixando adoecendo. Aí, claro, eu tentava ver o que era, o problema era quem? O pai e a mãe, né? Ou o tutor, né, da criança, quem tava com a guarda da criança, às vezes não é pai e mãe. Não, né? E aí nesses casos é muito mais difícil, né? Porque daí ter um convencimento de que tem que haver uma mudança é difícil. Aí eu falava para os pais sobre eles buscarem terapia. Fechavam a cara, já não gostavam. Como assim eu preciso de terapia se é a minha filha que tá me dando o problema? Né? Então isso começou a me deixar mais animada também. Tu falaste nesses outros transtornos, tu atendes crianças com problemas de aprendizagem? Atendo, só que eu gosto de demandar esses pacientes para outros profissionais, porque eu não tenho especialização em psicologia infantil e nessas áreas aí, de TEA, TDAH, outras síndromes, eu não tenho nenhuma especialização, né? E eu acho interessante quando a criança precisa, né, desse tipo de profissional ser um adequado, né? E não que eu não seja adequada, mas que seria mais um especialista naquela área. Então eu mando para outros profissionais, eu encaminho nesse paciente. É como um médico clínico geral e os médicos especialistas, né? O clínico geral vai até uma parte, depois, se não é mais para ele encaminha para os especialistas. Nosso programa está muito clínico hoje, tá maravilhoso, mas são esclarecimentos que se fazem necessários. E é importante a gente tirar qualquer mácula do conceito, né, de eu não vou no psicólogo, né? Eu vejo o psicólogo assim como uma conversa, não é com o espelho, mas é como se fosse o espelho, né? Porque o psicólogo, ele consegue fazer tu refletir sobre questões que sozinho a gente não consegue fazer. Isso aí. Ou se faz, a gente faz muito superficialmente, né? Quando chegam nas consultas, o paciente, eu gosto de fazer uma pergunta assim, quem sou eu? Responde essa pergunta. Quem sou eu? Os pacientes ficam me olhando, assustados, como assim, quem sou eu? O que eu respondo? Normalmente responde assim, coloca o nome, coloca o que gosta de fazer e só, é uma coisa bem breve, bem superficial. Porque a pessoa não consegue olhar realmente de forma profunda, né? Pra quem eles realmente são. Mas isso eu acho que é um pouco reflexo da nossa sociedade, né? Que a gente nota que as pessoas não são nada, embora a palavra empatia esteja muito em alta, né? As pessoas não praticam muito isso.
E aí a gente vive numa selva que cada um cuida de si, não deveria ser, mas somos humanos, né? E o humano é meio predador com a raça dele, infelizmente. É bem assim. Mas estamos aí para isso. Então fica a dica. Não estou muito legal. Quais seriam assim uns sinaizinhos básicos, bem evidentes, que é o momento da gente procurar ajuda de um psicólogo? Olha, são vários sinais, são vários. Eu poderia fazer uma lista aqui, Mas tipo assim, os mais pontuais. Eu assim. acho que quando a pessoa, assim, que precisa urgente, é quando a pessoa já tá com pensamentos ruins, né? Pensamentos, assim, suicidas, né? Pensamentos, enfim, relacionados à vida, à percepção dos outros ao redor. Isso aí é um sinal urgente de terapia, acompanhamento médico urgente, né? Procurar um psicólogo. E acredito também quando a pessoa tá muito chorosa, chora demais, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa quer ficar na cama, não quer sair, não quer socializar. Pacientes que chegam Nem no tomar consultório, banho, né? Tem começa pessoas que não a querem ficar tomar. desanimado, não consegue ter alegria, perde o prazer de fazer as coisas que antes gostava. E isso é um sinal muito preocupante e eu acho que seriam esses os sinais de alerta que eu recomendo urgentemente o paciente procurar ajuda profissional, com psicólogo, psiquiatra, enfim, o que o paciente pensar na hora ali, né? E também, né, quando a gente fala isso, não é para ninguém ficar paranoico, porque todos nós temos momentos da nossa vida que estamos mais abatidos, mais tristes, né? Nós não estaremos sempre felizes. E aí eu queria tocar um pouco nessa questão ainda nesse bloco, né? Existe mesmo essa apologia da felicidade, que não é bem assim que a coisa funciona na vida real. Tu acha que existe um pouco disso? As pessoas se frustram muito porque elas têm um ideal assim que elas querem ser ou ter aquilo ali, tem uma expectativa. Influenciada por outras situações. Sim, tem. Hoje em dia as pessoas têm muito acesso à internet, né, e às redes sociais. E na rede social a vida é maravilhosa. Ninguém vai seguir alguém que tá ruim, né? Vamos usar essa palavra, que tá péssimo, que a vida tá terrível. Ninguém segue esse tipo de pessoa. Normalmente a gente segue pessoas que falam, que mostram coisas legais, ostentação, que mostra coisas que a gente queria ter. Então isso já faz a gente ter uma certa comparação e querer esse tipo de vida. Aí coloca aquela realidade da internet na nossa realidade daqui. E aí pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu com 29 anos, essa mulher aqui que eu sigo tá com 22 e tá vivendo... Já tá milionária? Já tá milionária. E eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ali começa, né, essa questão de buscar uma felicidade real, que nunca vai existir. Porque a realidade que tu vive é outra. A questão é olhar pra si, pensar quem tu é hoje, se conhecer e buscar entender o que tu tá, qual é o teu propósito aqui na Terra, né? Eu gosto de te perguntar isso pros pacientes. Tu sabe qual é o teu propósito aqui? O que tu tá buscando? E os pacientes não sabem responder. Porque eu acho que quando a pessoa perde o propósito da vida, aí é que a coisa desanda, né? A pessoa não tem uma certa base, um alicerce para as questões emocionais, né? E lidar com isso que tu fala é importante. E também aquela questão, né, que a minha felicidade, ela não pode depender de outra pessoa, né? A gente percebe muito isso, uma dependência emocional que às vezes as pessoas têm de outras pessoas aí, não só de companheiros, mas de qualquer outra pessoa. E aí já é uma relação mais difícil, porque é como uma falta de crença em si próprio, uma autoestima muito baixa. E a gente vê muito disso, né? As pessoas, por todos os problemas que passamos e tudo que a gente liga a televisão, a gente vê notícias, a gente vê, fora a internet, né, que tem muita coisa boa, feliz, a gente vê muita tragédia e isso abala, né? Abala nós todos, não tem como a gente ser indiferente a isso. Quantos anos a psicologia, para que alguém pode estar olhando esse programa hoje e pensando assim, mas eu acho que eu
poderia fazer psicologia, que eu ia me dar bem nisso aí. Então, vamos falar um pouquinho para essa galera aí que está nos assistindo e que está achando a psicologia um viés interessante aí para sua vida. Quantos anos o curso de psicologia? São 5 anos de curso, mas vale a pena cada ano, gente. Vocês vão gostar tanto das matérias, do conteúdo, estudar a questão do comportamento humano, os pensamentos. E também tem a questão da anatomia, uma parte lá dos estudos que pega a anatomia, o corpo humano, o cérebro. Isso é incrível, gente. Vocês não vão se arrepender em nenhum momento em escolher esse curso. E vale a pena. E tem estágios também. Tem os estágios, e o estágio é de acordo com o que vocês escolherem, né? Nos 2 últimos anos ali, já dá para começar a fazer os estágios, né? Ou em CAPS, ou CREAS, né? Onde, até na questão ali de escolas, dá para te tentar um estágio, isso vai... Eu até queria que tu falasse um pouquinho, antes do nosso bloco encerrar, tu disseste que tem uma experiência de passagem pelo CAPS, né? E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o CAPS, que o CAPS também não é um manicômio. Né? O povo acha que tem muito isso aí. Eu vi um meme essa semana na internet, né? O cara pulando o muro assim, pro CAPS, né? Tipo, tava indo pro CAPS. E na ignorância, né? A gente até brinca às vezes com isso. Não deveria, mas é a da vida. Fala um pouquinho sobre o CAPS, o que o CAPS representou para o nosso município. Acho que foi um passo importante, né? E tu sabe que essa questão assim do meme na internet tá muito em alta, o povo falando do CAPS e fazendo brincadeiras assim, essa pessoa precisa ser internada no CAPS. Primeiro, o CAPS nem interna. Ninguém se interna no CAPS. Viu? Então quem estiver pensando em pular o muro para dentro do CAPS pode despular, porque não tem. E o povo acha isso, né? E o CAPS é um centro de atendimento psicossocial, né, para a comunidade. Quem precisa está em vulnerabilidade social, também tem a questão... Ali é um centro de acolhimento, né? E são ótimos profissionais que tem ali. E quando eu estagiei, todas as pessoas que chegaram foram bem acolhidas, consegue ter uma estrutura boa para fazer um tratamento bacana, com ótimos profissionais de psicólogo, psiquiatra, tem médico, tem enfermeira. Tem toda uma rede. É uma rede completa, tem grupos para colocar aquela pessoa de determinada situação em um grupo social, para conseguir, né, voltar para a sociedade de forma mais estruturada, né, mais estável. Então o CAPS está aí para ajudar, né, e não é o oposto de internação, né, o CAPS. O CAPS é mais uma recuperação. É uma recuperação, um acolhimento, uma prevenção também, né? Porque às vezes as pessoas chegam ali e querem apenas ser ouvidas, né, acolhidas, e ali também é um espaço para isso. Ali é o espaço. Muito bacana. E a gente vai ter que fazer um intervalo, mas não perca o próximo bloco. E tem coisa muito boa nos esperando. A gente já volta. Gente, eu queria que você tivesse uma ideia do que é isso aqui depois, quando a gente vai entrar com os patrocinadores e que a gente fica aqui com o convidado. Rimos bastante agora, eu vou fazer uma errata, tá? A nossa convidada é Estela Gomes de Souza, não é Costa, tá? Até fiz uma brincadeira aqui, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, acho que na Sardinha Gomes da Costa. Então, a Estela Gomes de Souza, a nossa psicóloga, a nossa querida escritora também. E eu vou falar para vocês, né, do livro que ela escreveu, Fim, Mas Não Para Mim. E eu não vou fazer que nem o Silvio Santos fazia, coitado, que Deus o tenha. É bom, eu não vi, mas fulano viu, é bom, né? Não, eu li esse livro, tenho o meu livro, e acho muito importante a Estela falar um pouquinho sobre essa temática, né, dos relacionamentos, que aflige muitas mulheres, e aí eu entendi o porquê que ela falou, né, que ela gosta muito de trabalhar com mulheres. E dá para ver que sim. Então, tu vai contar para mim o que é esse livro, o que ele representa. Aqui diz que é um guia prático para ajudar você a superar o seu ex-relacionamento. Olha aí, né? Então, fala um pouquinho como é que nasceu esse livro. Olha só, gente, ó, até o marca-página é delicado, ó.
Lindo, maravilhoso. Eu Fala um sou pouquinho para suspeita nós. falar dele. Mas então, este livro eu criei justamente porque muitas mulheres passam pelo término de um relacionamento e não conseguem lidar. E tem a questão da dependência, né, emocional, que pesa muito. E isso atrapalha quando a pessoa recebe ali o fim do relacionamento. E muitas pessoas não procuram ajuda de imediato com um psicólogo, né? Então, isso eu fiquei bem preocupada, porque quando as mulheres não procuram ajuda, elas ficam à mercê daquele relacionamento, apesar, às vezes, do relacionamento não ser tóxico, mas na maioria das vezes o relacionamento que elas estão inseridas é tóxico, abusivo, e elas ficam à mercê daquilo ali por não procurar ajuda de imediato. O livro eu criei especialmente para isso, para ajudar de forma imediata. Quando a pessoa recebe ali né, a decisão do término, a pessoa fica desesperada, né, dependendo da situação, e não sabe o que fazer. Às vezes não tem com quem contar, não tem como chegar na mãe, no pai, no amigo, no vizinho, enfim, para falar sobre isso. E não, às vezes não tem condições de ir no psicólogo naquele momento. Então, este livro eu criei exatamente para ser um melhor amigo naquele momento. Essa é a palavra, melhor amigo naquele momento. É uma leitura super gostosa, né? Inclusive, conforme a gente vai lendo a obra, vai tendo uns exercícios práticos aqui, onde tu pode te abrir com o livro, gente. Vocês é como se estivesse fazendo uma terapia, uma autoterapia, né? É muito bacana. Com relação ao que tu falaste, e é o tema desse livro, o que a gente nota, assim, quando há uma relação que não dá certo, eu acho que socialmente sempre parece que a mulher é a culpada, né? Parece que tem que ter alguém que a mulher é que segura o relacionamento, a mulher é que dá a harmonia, e eu acho que um pouco isso, né? Se carrega o peso desse insucesso, a mulher leva muito isso nas costas. Isso eu acho que tem muito a ver também pela questão de como é o papel da mulher visto, né, na sociedade ainda. Pelo fato da mulher ser aquela questão mais emotiva, é o termo que usam, né? A mulher é mais emotiva. Então, se a mulher tá desestabilizada, é por isso que o relacionamento não deu certo, porque a mulher se desestabilizou e fez o homem se tapar de nojo, não querer mais saber dela, e aí não aguentou e terminou. É visto dessa forma, né? Até hoje tem essa questão assim da mulher ser... Assim como tem também, quando há uma separação, é normal o homem ter uma outra companheira e a mulher já não é tão normal assim. Aí já vem as perguntas, mas esse relacionamento já existia antes? Como é que é? É muito machismo. Sim, tem muito ainda. E então as mulheres ficam realmente submissas, né, às vezes dos relacionamentos ruins, com medo de ficar sozinha, né? Com medo como o que vão falar, se tá há anos ou casada, né? Há muito tempo. O que a sociedade vai falar dela? Então acaba se submetendo a esse tipo de relacionamento. Então, e às vezes não consegue buscar ajuda. Este livro é justamente para isso, para tu identificar, quem lê, identificar quais são os teus traumas ali, o que te prende naquele relacionamento. Começar a ver o que faz tu talvez enxergar um novo horizonte, né, e ver que a tua vida é maior do que aquele relacionamento. Porque as pessoas ficam tão presas naquele relacionamento que não tem mais identidade, não sabe mais quem são, não tem mais amigo, se afastou de todo mundo, não socializa, só vai trabalho, casa, ou às vezes só fica em casa e fica dependente, né, daquele relacionamento, não sabe como sair. E às vezes quando a pessoa decide dar o basta, aí a pessoa fica totalmente sem chão, sem rumo. E já escutei casos também de pacientes que tentaram suicídio, né, depois de ter, né, recebido ali não quero mais esse relacionamento e tentar, né, olha o nível que a pessoa chegou, deixou ficar devido à dependência daquela pessoa, que é o maior erro, né? A gente depender de outro ser humano para sobreviver, para viver.
E isso é o maior erro que a gente faz, gente. Então você tem que tomar muito cuidado, por isso existem psicólogos para auxiliar. Este livro com certeza vai auxiliar vocês também a se conhecer, a buscar autonomia, autoestima. Eu falo sobre isso aqui, falo sobre os medos neste livro, falo sobre outros relacionamentos depois que tu termina. Tem pessoas que terminam e querem entrar em novo relacionamento, que é o famoso relacionamento rebote, que sai de um e entra em outro para tentar amenizar a dor. E é o maior erro também, porque tu tá existe também uma máxima, digamos assim, que às vezes as pessoas pegam perfis muito semelhantes, né? Também. Para outros relacionamentos. Tipo, tem dedo podre, né? São chavões que dizem, mas fulano tem dedo podre. E o que explica isso? Tu saber que aquele padrão te incomoda e tu justamente cair de novo ali. Tu sabe que eu gosto de dizer que esse termo dedo podre não existe. Gente, não existe dedo podre, sabe por quê? Porque não é a questão assim, eu que tô escolhendo mal, não é isso. É que a pessoa tem uma certa identidade do que é o companheiro ou a companheira. Já tem criado mentalmente, de forma inconsciente, uma ideia de características do que seria esse companheiro para tua vida. O modelo ideal. É o modelo, a gente tem isso, né, de forma inconsciente. E a gente acaba se relacionando com pessoas que são parecidas, né, com esse nosso modelo que a gente criou internamente. E muitas pessoas, às vezes, vivem num relacionamento abusivo e não sabem como. Às vezes não é porque a pessoa criou, digamos assim, esse modelo, e sim porque ficou dependente emocional, perdeu a autoestima, né? E por que se meteu nesse relacionamento? Não tem mais autoestima, a pessoa não se vê com aquele valor, com aquele brilho que antes via quando era solteira. Entrou naquele relacionamento, começou a se descuidar, se afastar dos amigos e esqueceu de si. Então, também isso conta como o dedo podre, né? Que eu digo que não existe esse termo. Mas o como fazer para não ser dedo podre, né? Não ter mais isso. Terapia, gente, se conhecer. Essa é a palavra, o autoconhecimento. Porque só quando tu se conhece, tu vê o teu valor, a tua reguinha, que eu falo com meus pacientes, a reguinha de exigências sobe. Tu não aceita qualquer coisa na tua vida. Tu não aceita mais qualquer um, né? Que chega, fulano me mandou uma flor. Vamos supor, tá, gente, esse exemplo. Um fulano me mandou uma flor. Já tô apaixonada, quero casar, o amor da minha vida. Gente, foi só uma flor. Como? Tu merece muito mais. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. Não, a régua tem que subir do valor, da autoestima. E aí, quando tu se conhece, é que essa régua sobe e tu nunca mais vai ter esse famoso dedo podre. Falando em dedo podre, eu gosto, quando eu me sinto à vontade para isso, gosto de fazer umas brincadeiras com os entrevistados. Vou fazer contigo. Vamos pegar alguns chavões que existem, né, nesse universo e vamos ouvir a psicóloga rebater esse chavão, tá? Por exemplo, filho prende o casal. Filho prende o casal, não prende. Não prende, gente. Isso é fake news. Fake news total, porque às vezes as mulheres acham que fazer um filho, engravidar, vai salvar o relacionamento. E não, porque o problema não é a falta de algo. E sim, a pessoa tá com um problema, digamos assim, estrutural da relação. Vir o filho vai ser bom porque vai ter alguém ali pra um acolhimento a mais, dar um carinho, ok, ter alguém pra se distrair, enfim. Mas não pra manter a relação estável pro resto da vida. Isso não tem como, não sustenta. Mulher gosta de apanhar, por isso que fica na relação. Não, gente, não, com certeza não. Isso também é fake news, porque nenhuma mulher gosta de ser maltratada. Ninguém, nem um ser humano, eu acho que gosta disso. E quando a mulher fica nessa relação e perdoa, que nem a gente escuta, né? Perdoou, tá ainda. Pode ter certeza que essa mulher tá de mãos atadas com algum problema, tanto emocional, de dependência ou financeiro, que é o que prende a mulher naquela relação e acaba se submetendo a esse tipo de maus tratos, né? Desses abusos.
Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ai, gente, fake também, tem que se meter. Como vocês vão ver uma mulher apanhando na rua e não vão... Eu sei que tem os perigos ali. Ai, se acontece algo horrível comigo. Gente, mas tem que se envolver ao ponto de salvar alguém. Porque como vocês vão ver uma cena de crueldade, maus tratos, vão supor, na rua, e vocês não vão fazer absolutamente nada porque tem essa frase que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, realmente metam a colher e chame a polícia, façam algo. Não fiquem de mãos atadas só olhando. Acabou o sexo, terminou o casamento. Também fake news, gente. Imagina os idosos, gente, que não tem mais relação sexual. Então acabou o casamento deles também, né? Então assim, isso aí é fake news. Não condiz com a realidade. Bem casado é o que bem vive. Eu acredito que em partes, né? Às vezes tu tá bem casado e tá vivendo uma vida muito boa, ok? Às vezes a pessoa é bem casada e não é tão feliz como tá faltando algo além, né? Então é em partes. Mulher que não casa até os 30 é solteirona? Também não, gente, nada a ver isso aí. Porque hoje em dia os 30 anos são pessoas novas, né? Eu acho, pessoas novas, então... eu também, tem né? tem muitas coisas pra fazer, muita gente pra conhecer ainda, né? Então, não. Essas frases que a gente falou aqui, que a gente fez essa rodada, essa brincadeira, são frases que a gente ouve ainda, né, Estela? Não são coisas do passado. Elas, claro, se ouvia bem mais, mas ainda se ouve isso, né? Uhum. E eu acredito também que no universo feminino, além de todas essas coisas que a gente tem conversado, é preciso que as mulheres se apoiem mais, né? Eu percebo que às vezes as mulheres, porque os homens têm uma coisa de diferente, eles são muito unidos, né? São. Eles fecham ali, são fechados naquela situação. E as mulheres, me parece que não têm tanta união, a não ser que elas tenham uma outra situação que forçosamente as una em determinado ambiente e tal. A mulher é muito competitiva, né, Estela? E tem isso muito na internet também, né? Que a gente vê que as pessoas, quando uma mulher tá mostrando trabalho, divulgando trabalho, não tem tanto apoio como deveria. Agora, se tem homens divulgando seus trabalhos, dá pra ver a discrepância, assim, é bem forte, assim, né? As mulheres são menos apoiadas, digamos assim, né? Além da lojinha, como é que é o nome da lojinha da mãe? Loja Mimos. Da Jane. Loja Mimos. Além da loja Mimos, que eu sei que tem o livro da Estela, porque foi lá que eu adquiri o meu. Onde a gente pode adquirir o teu livro, Estela? Então, gente, eu tô tentando colocar, ainda este ano, vai sair na Amazon o livro, e aí pra todo o Brasil, né, se Deus quiser. Eu vou conseguir colocar. E no TikTok Shop eu tô tentando ver como é a parte burocrática pra colocar também. E nós, a TV Atualidade já largou na frente, tá? Pra vocês, aí. Antes do TikTok Shop, antes de qualquer coisa, tá aqui, a TV Atualidade, essa leitura super rápida. Gente, eu li assim, num dia, porque eu gosto de pegar um livro e ainda mais quando é uma leitura dinâmica e gostosa, foi super rápido de ler, né? Isso. E o bacana, eu já li, eu não estou jogando confete aqui, porque eu já tive a oportunidade de dizer para ela mesma, que eu achei muito bom. O importante é a gente compartilhar com outras pessoas, né? O conteúdo, no sentido de que incentive a ler, né? Porque tem questões aqui profundas que normalmente não saem, né? Somente talvez numa sessão de terapia, como a Estela falou. E aqui não, aqui a coisa flui naturalmente. E tem o exercício, onde é como um diário, né? Esse livrinho, claro, se for emprestar para alguém, tu tem que apagar, né? Dá para responder a lápis. Mas é uma coisa que é bom que tu escreva ali. E imagino eu, né? Qual é o meu, que eu agora emprestei, mas eu tinha respondido a lápis. Mas qual é a minha ideia? Eu sei o que eu respondi.
Daqui a uns anos eu vou retornar. E olha, não sou separada. Isso é importante dizer para vocês, que não é uma leitura só para um tipo de mulher. Porque todas nós que vivemos um relacionamento e temos crise, que tem a crise do 7, depois tem a crise do tem, é o que o povo diz que existe. Eu estou para dizer para vocês que a crise faz parte, né? Conviver não é nada fácil. Mas isso é uma leitura que interessa a todos, até porque são frustrações do cotidiano que muitas vezes a gente não se dá conta e tá naquele vucu-vucu ali, né? E é preciso que alguém aperte o botão e diga, ó, porque cada vez que a gente consegue salvar um relacionamento, além de salvar o relacionamento do marido, da esposa, tem todo um entorno. Os filhos, o ambiente que aquele casal convive, participa. Tu tá com uma boa garota propaganda, né? Uma senhora propaganda do teu livro. Eu tô gostando do que tu tá falando, tô achando muito incrível isso. E isso aqui não é propaganda, é fato. Então, assim, ó, é um preço bem acessível, tá? Não tem, assim, ó... Hoje tu vai no mercado, tu gasta 10 vezes mais do que é o valor do livro, né? E este livro é um guia prático, né? Para ajudar de forma rápida. Por isso que eu não quis fazer um livro muito extenso, de 200 páginas, 100 e poucas páginas. Justamente para não dar problema para o paciente ali quando for... Ou para a pessoa, né? Quando for ler. Tu me permite, eu peguei ao acaso. Eu gosto muito de pegar livros depois que eu leio, né? Sim. Assim, né? Eu acredito que energeticamente vou abrir. E eu abri aqui ao acaso, que fala justamente na rede de apoio. E olha só que interessante, ó. Após o fim de um relacionamento, a vulnerabilidade costuma ser enorme. Essa fragilidade emocional pode nublar julgamentos e levar a decisões precipitadas. É nesse momento que a rede de apoio se torna essencial. Quem faz parte dessa rede? Amigos, familiares, profissionais, como terapeutas, oferecem o suporte que você precisa para processar a dor e seguir em frente com mais clareza. Essa palavra processar a dor é perfeita, porque a dor não passa de uma hora para outra, mas ela vai sendo processada. Coisa mais linda, abrindo um acaso, uma coisa muito importante e, de certa forma, resumiu, né, a tônica do livro. Estela, já estão me sinalizando ali, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer muito por teres aceito o convite, teres podido encaixar a nossa conversa aqui, deixar a TV Atualidade, o programa Sem Filtro, à tua disposição, enfim, do teu esposo, se um dia quiser conversar conosco, vai nos dar muito prazer também. Sucesso para ti, guria, tu é luz, né? É luz, deixou o nosso estúdio mais iluminado aqui. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu amei o espaço daqui de vocês, o estúdio, e quero voltar mais vezes. E foi muito boa essa nossa conversa, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E quem precisar, né, de alguma ajuda, tirar dúvidas também, pode me chamar. Meu arroba é psistela. E eu também atendo ali na Clínica IEM. Quem precisar, pode me chamar. Então eu fico à disposição. Agradecemos a todos e na próxima semana a gente se encontra aqui para mais um Sem Filtro.